Eu sou o pastor Adilson Yuli e hoje nós estaremos comentando, por meio deste vídeo, como ler a Bíblia Sagrada. Existem várias maneiras, queridos, de se ler a Bíblia. Eu quero passar a vocês uma maneira bem simples de ler a Bíblia Sagrada. Eu costumo usar 3 Bíblias. A primeira é uma Bíblia de leitura. Eu uso ela na versão revista e corrigida. A segunda Bíblia que eu uso é a NTLH. Ela é uma versão moderna, é uma tradução da linguagem de hoje, amado. É uma linguagem popular, é uma linguagem coloquial. Ela me ajuda a esclarecer, me ajuda a dar entendimento. E também uso uma terceira Bíblia, é a Bíblia de estudo. Neste caso aqui, eu estou usando a Bíblia de estudo pentecostal. Ela me dá subsídios teológicos para que eu possa ter um entendimento correto daquilo que eu estou lendo. Eu vou passar a vocês uma leitura sistemática do Evangelho segundo Marcos. Por que eu escolhi esse Evangelho? Porque Marcos, amado, ele é um Evangelho bem sucinto. Ele é fácil de entendimento. Os versículos e os temas são normalmente pequenos e sucintos. Ele é objetivo. Eu coloquei aqui, nessa apresentação, o primeiro capítulo do Evangelho segundo Marcos, amado. A boa Bíblia de leitura, amado, ela possui referências bíblicas. Portanto, a Bíblia explica a própria Bíblia. Neste caso aqui, eu separei os 2 primeiros assuntos do capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. O primeiro assunto diz respeito a João Batista. E o segundo, a tentação de Jesus Cristo. São 2 assuntos. O primeiro se encontra a partir do versículo 2 até o 8º. Então, há uma necessidade de você focar neste contexto bíblico. O que é um contexto bíblico, pastor Adilson? Toda Bíblia de leitura, toda boa Bíblia, ela vai vir em negrito o tópico daquilo que você está lendo. E neste caso aqui específico, vamos ler a respeito de João Batista. Aqui diz assim: como está escrito no profeta de Isaías, já mencionou o livro de Isaías. Isso foi previsto, querido, pelo profeta Isaías 600 a 700 anos antes de Cristo. Então aqui eu já vejo a necessidade de me recorrer a Isaías. E na referência cruzada aqui, ela me aponta o capítulo 40, verso 3. Então, ao ler o primeiro capítulo de Marcos, há uma necessidade de eu já começar a investigar a Bíblia. E eu vou aprendendo, amado. E aqui no capítulo 40 de Isaías, o tópico já fala a respeito do livramento prometido ao povo de Israel. Então, eu não somente leio, é costume, não somente eu leio o versículo 3, mas eu vou ler o contexto desse versículo 3. Então, a ideia já vai sendo formada dentro do meu coração a respeito daquilo que eu estou lendo. Além das referências cruzadas, querido, eu também uso o versículo-chave com o auxílio de uma Bíblia de estudo. E neste caso aqui, a Bíblia de estudo pentecostal. O versículo 8, para mim, é o versículo-chave desta leitura. Então, eu já marco ele e já pego na nota explicativa a respeito
do que está tratando o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Na nota explicativa, amados, diz assim: João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus, a proclamação de Jesus Cristo, que viria a fim de batizar seus seguidores no Espírito Santo. Portanto, querido, nós estamos lendo a Bíblia por tópico, por assunto, utilizando as referências cruzadas. A Bíblia não é uma leitura como nós costumamos ler uma revista, um livro, que você vai lendo ela de maneira desapercebida. A Bíblia, ela precisa ser meditada. E eu costumo usar sempre um ensinamento do pastor Fernando Pérez, pastor da Assembleia de Deus de São Paulo. Ele sempre me ensinava: irmão Adilson, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, com as referências cruzadas, com as referências bíblicas que nós temos em qualquer Bíblia de leitura, nós estaremos navegando em toda a Bíblia por assunto. Vocês repararam que até agora nós estamos apenas no versículo 8 de Marcos, mas já naveguei em livros do Antigo e Novo Testamento. Amados, esta foi uma maneira que eu escolhi para ler a Bíblia. Eu sempre leio a Bíblia de maneira investigativa, com pesquisas, olhando por tópico, por assunto e usando os subsídios das referências cruzadas ou referências bíblicas. Nós estamos elaborando uma apostila contendo esta técnica, amados. E o livro de Marcos foi escolhido. Você estará recebendo essa apostila de graça. Então eu quero dizer para você, obreiro, para você, meu irmão, para todos vocês que de uma maneira ou de outra teve acesso a este vídeo. Eu sempre costumo falar aquilo que o apóstolo Paulo nos escreveu lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura, amado, apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem, a palavra da verdade. Faça bom uso, pratique, leia. Você é um escolhido de Deus para levar o Evangelho a toda criatura, a todas as almas que estão perecendo, as pessoas que estão vivendo uma vida de orgia, uma vida de pecado. Somente a palavra de Deus pode libertá-la. Eu e você fomos escolhidos para esta função. Eu deixo aqui a paz do Senhor e me despeço de todo o povo de Deus, dizendo um conselho a vocês: leiam a Bíblia, vive a Bíblia e pregue a palavra de Deus. Obrigado.